Você com certeza já viu muitos vídeos sobre essa temática, sobre como sair da zona de conforto, como vencer o ciclo de autossabotagem. Você já deve ter feito exercícios, trabalhado isso em terapia, já deve ter feito até técnicas de lei da atração, manifestação. Mas toda vez que você sente que vai dar um passo significativo ou que você está muito perto de conseguir algo, parece que alguma trava bate e você parece que volta para o mesmo estaca zero, para aquela mesma sensação de paralisação, de constante questionamento sobre será que isso é para mim? Será que eu estou pronta para isso? Será que realmente eu vou conseguir? E de formas muito profundas até, será que eu mereço realmente isso? O ciclo da autossabotagem é uma das coisas que mais atormentam homens, mulheres, porque traz uma sensação muitas vezes constante de incapacidade, de insuficiência. E você se cobra, diz que não tem disciplina, diz que não consegue, ou então coloca a culpa no mundo porque as pessoas não respeitam o seu tempo, as pessoas não te apoiam, porque o seu trabalho te consome, por isso você não consegue focar na academia, focar nos seus estudos, porque os seus filhos dão trabalho, ou porque o seu marido não te apoia, enfim, independente da desculpa que você dê, a verdade é que você está girando num ciclo sem fim, numa roda de samsara, e esse ciclo, ele tem um porquê. Talvez você já até tenha visto vídeos explicando como que acontece o ciclo da sabotagem, mas o meu objetivo hoje é te explicar o porquê que isso tudo acontece, a partir de um estudo muito forte da neurociência, chamado Desamparo Aprendido, e a partir desse estudo, a gente vai compreender o que está por trás da procrastinação, da autossabotagem e desse ciclo sem fim que te impede de realizar o que você realmente quer. Eu sou Rosa Marques, terapeuta e mentora de relacionamentos, e aqui nesse canal o meu objetivo é trazer vídeos e reflexões para te ajudar a construir uma relação melhor com você, com os outros e com o mundo. Então vamos lá, primeiro pensa no que você quer de verdade, né? É abrir um negócio, é construir um relacionamento saudável, é realizar o seu sonho, fazer uma viagem, investir dinheiro, começar um novo curso, uma nova formação, enfim, pensa no que você realmente quer e a partir disso, comece a identificar o que te trava. Em que momentos você identifica a autossabotagem? Com certeza você já identificou que não é falta de força de vontade, que não é falta de esforço, que não é porque você não queira de verdade aquilo, né? Muitas vezes você até estudou tudo que você precisava, você já deu um primeiro passo, mas ainda assim parece que as coisas não andam, né? Talvez falte até um pouco de disciplina, de consistência, mas eu não tô aqui no lugar de te julgar. Eu tô aqui no lugar de tentar te ajudar a realmente entender o que está por trás de tudo isso. Existem muitos discursos por aí motivacionais, né, de coaches, de autoajuda, que vão falar que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que romper a bolha do conforto. E até faz um certo sentido, mas a verdade mesmo é que a zona que você está não é confortável. É ou não é? Se você está nesse vídeo, se você se identifica com um ciclo de autossabotagem, eu tenho certeza que você não está numa zona confortável. Por mais que a sua vida tenha um nível ali de conforto mediano, internamente eu tenho certeza que você está desconfortável. Que você está cansado, que você está cansada, que você está com raiva, que você está ressentido, que você está frustrada. Por quê? Porque não existe paz em uma mente que está o tempo todo te lembrando que existe uma demanda para você fazer e você não consegue. É uma sensação realmente interna muito angustiante. Para compreender isso, vamos falar sobre desamparo aprendido. O que acontece? A teoria do desamparo aprendido, ela vem sendo desenvolvida desde 1960, inicialmente a partir da observação de comportamento animal, e hoje é um dos termos mais estudados na neurociência. O que a gente entende sobre desamparo aprendido? Nada mais é que um tipo de trauma onde uma pessoa que passou por
uma frequência de experiências estressantes, difíceis, traumáticas, onde ela de alguma forma não tinha controle sobre o que acontecia na vida dela, ela passa a se tornar ressentida e a entrar num estado passivo em relação à própria vida. A partir dessas experiências negativas do passado, aquele cérebro, ele registra que ele não tem controle sobre a própria vida. Entra num estado de resignação, de paralisação. É como se o cérebro pensasse: de que adianta fazer qualquer coisa? Nada vai mudar. Eu não tenho controle de mudar isso. Por isso que é muito comum que as pessoas que têm esse tipo de trauma, elas falem: nossa, eu tenho uma sensação constante de que vai acontecer algo de errado. Não importa o que eu faça, não importa o que aconteça, eu tenho sempre esse medo de que algo de ruim vai acontecer. Essa teoria, inclusive, está sendo estudada para compreender processos de depressão, ansiedade crônica, TOC, TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, principalmente processos de paralisia, procrastinação, autossabotagem, insegurança, permanência em relacionamentos abusivos, dependência emocional. Talvez até agora você não tenha se identificado. Não, mas eu sei que eu tenho controle sobre a minha própria vida. Mas será que realmente é isso? Porque a gente está falando de uma crença muito enraizada, muito profunda. Ela não fica aqui pairando no nosso dia a dia. Para muitas pessoas, onde isso é mais forte, sim. Né? Então, esse pensamento constante de que eu sou incapaz, de que eu não vou dar conta, de que eu não sou suficiente. Para outras pessoas, existe uma máscara mesmo, do tipo: eu ainda preciso estudar um pouco mais para poder estar pronta. Ainda não está perfeito, eu preciso fazer tudo perfeito. Ou então, em condutas do tipo: eu sei o que eu preciso fazer, eu estudo sobre o que eu preciso fazer. Um exemplo: quero abrir um negócio. Eu estudo sobre aquilo, eu vou atrás, eu assisto vídeos, eu vejo relatos, eu faço mentorias, faço cursos, mas na hora realmente de colocar em prática, de colocar a mão na massa, de ir lá e fazer, eu travo. Então, existem muitas camadas desse trauma, como eu falei, é algo profundo, principalmente porque o desamparo aprendido, ele vem de uma recorrência de experiências negativas, estressantes, muitas vezes iniciadas lá na infância, e o que mais paralisa é justamente esse pensamento de que nenhum esforço vai ser suficiente para modificar a realidade. Se você se interessa por lei da atração, manifestação da realidade, você já sabe, inclusive, que essa crença é justamente o que mais bloqueia a sua transformação da sua realidade. E isso é reforçado pela neurociência quando a gente entende que a nossa realidade externa é resultado da nossa realidade interna. Ou seja, a forma como a gente interpreta o mundo é muito mais importante do que o mundo em si. A interpretação que eu dou sobre determinada situação que acontece na minha vida é muito mais importante e significativa do que o que realmente aconteceu naquela situação. E se as interpretações que você está colocando na sua vida, nos seus projetos, nos seus relacionamentos, de alguma forma, elas têm uma raiz de uma crença de desamparo aprendido, é muito provável que você permaneça nesse ciclo de paralisação. Por que permanecer nessa zona de desconforto? A verdade é que nosso cérebro ele precisa economizar energia. Quando ele aprende uma coisa, ele automatiza aquela coisa para que a gente possa gastar menos energia naquilo, pensando, refletindo e se questionando sobre aquilo, e possa pensar e existir para outras coisas. O nosso cérebro, ele age para nos ajudar a sobreviver. A partir do momento em que você aprende algo novo, inclui aquilo nos seus hábitos, inclui aquilo na sua rotina, aquilo se torna automático, como dirigir um carro. No início você pensava em todos os movimentos que você precisava fazer, mas ao longo do tempo você já faz meio que automaticamente. Às vezes você não está nem pensando em dirigir, mas você está lá fazendo tudo certinho. É exatamente isso que o nosso cérebro faz com todas as coisas. Relacionamento, trabalho, profissão, espiritualidade, absolutamente tudo. Ele aprende, ele consolida o conhecimento e para economizar energia, ele torna aquilo automático. Mas o que é automático, o que é conhecido, não necessariamente é seguro.
não necessariamente é positivo ou confortável. E é por esse motivo que muitas pessoas permanecem em trabalhos ruins, relacionamentos tóxicos, em situações de dependência, vícios, hábitos negativos, justamente porque aquele conhecimento ele foi aprendido, existe uma função para aquele aprendizado e ele foi automatizado. Por isso que quebrar um hábito, fazer algo diferente, iniciar algo novo na sua vida vai gerar desconforto. Vai tirar você, inclusive, vai tirar você daquela zona de equidade que o cérebro faz tanto esforço para te manter. E eu amo uma frase que diz: toda vida que você quiser se lançar para uma nova vida, a vida antiga vai fazer de tudo para que você volte. E é justamente na tentativa de te manter naquele lugar que entra o ciclo de autossabotagem. Você decide mudar, você fica animada, você se planeja, você projeta para o futuro que você quer, mas aí o seu cérebro vem e te aciona medo, insegurança, desconforto, ansiedade, porque de alguma forma ele te lembra que, no passado não deu certo. No lugar de você observar essas emoções e imaginar que elas são realmente um obstáculo a ser vencido, você trava ali. Você acha que você, de alguma forma, está fazendo algo errado, quando, na verdade, sentir essas emoções significa que você está crescendo, significa que você está se afastando daquela zona estável do cérebro, da sua zona de conforto. Por isso que mudança vai requerer você avançar mesmo diante desses desconfortos. Você vai precisar fazer quando você não estiver bem, quando você estiver com medo, quando você tiver ansiedade, quando você estiver desconfortável. Agir para além do desconforto, para além do medo, para além da ansiedade, é entender também que a autoconfiança ela se constrói na ação. Não existe nada mais animador do que você sentir a confiança de caramba, eu tive medo, eu fiquei tremendo na base, mas eu fui lá e fiz. E é assim que você vai ensinando para o seu cérebro que você está no controle. Dê aos seus sonhos a atenção e a energia que você está dando para o seu passado. Eu trabalho com reprogramação de crenças, então eu vejo as pessoas sofrendo emocionalmente, mentalmente, desistindo, querendo desistir muitas vezes de sonhos maravilhosos, do propósito de vida delas por causa de uma crença de incapacidade, por causa de uma crença de que elas não são merecedoras de alguma forma. E eu vejo mulheres saírem desse estado de paralisia, de procrastinação, de ansiedade constante, para um estado de não só agir, mas de atrair com muito mais facilidade, sem esforço, sem sofrimento, a vida que elas querem. Realmente realizando não só sonhos, mas projetos, ajudando pessoas, construindo realmente um propósito de vida, uma missão de vida. Esse é o meu convite para você. A gente está abrindo agora, a partir de julho, a turma 3 da Mentoria Soberana de Si. E se você deseja um encontro comigo, uma análise gratuita comigo, para que eu possa entender em que momento você está e se essa mentoria realmente é para você ou não, você pode agendar no link que tem na descrição. Estou muito feliz de te receber aqui, você que é nova inscrita no nosso canal. E um beijo e até o próximo vídeo.